Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Health Ideas, promovido pela Pixel, diretamente aqui da Hospitalar. Então, estamos aqui acho que no dia mais animado do evento, né? Quarta-feira e quinta-feira são os dias mais animados. Então, está bem cheio e estamos tendo a oportunidade de estar com espectadores aqui também ao vivo, acompanhando a gente. Como muitos sabem, essa é a principal feira de saúde da América Latina e a Pixel tem o prazer de participar novamente dessa edição, aqui já há alguns anos, e dessa vez com um podcast ao vivo aqui, muito legal. Eu acho que é interessante que vocês vejam, vai ter um QR Code aqui embaixo, a gente vai ter vários podcasts interessantes além desse, são temas relevantes de acreditação, que nós vamos falar hoje, certificações, acreditações. Vamos falar também, temos podcasts de inteligência artificial, de eficiência, de business intelligence. Então, fiquem próximos, acompanhem, porque tem muito conteúdo interessante vindo daqui. Entrem também na página da Pixel, que vocês vão ter acesso a conteúdos aí muito interessantes para vocês também. Então, hoje nessa conversa, nós vamos falar sobre os desafios de acreditação em instituições de saúde. E para mediar essa conversa, eu aqui, Felipe Clemente Santos, sou CEO da Pixel, sou engenheiro mecânico, tenho 20 anos aí trabalhando na saúde, sou um apaixonado pela área e tenho a honra de estar aqui comigo com o Dr. Périx Góes da Cruz, superintendente e CEO da ONU e também um dos fundadores da ONU, que participou aqui do Brasil. Temos a Camila Covello, sócia e Chief Growth Officer, seria na tradução para o português, chefe de crescimento da QGA, que é a Quality Global Alliance, e o Cláudio Juliano, CEO da Folks, e, como ele mesmo fala, um médico de formação aqui nessa área, né? Então você vai contar um pouco disso para a gente, Cláudio. Tá? Então, através desse tema, vamos discutir aqui a relevância das certificações e acreditações para as instituições de saúde atualmente. Como preparar a sua organização para isso, quais as maiores chances de conseguir conquistar e por que é importante que você tenha uma instituição acreditada. E porque tantas pessoas também almejam isso, né? Tantas instituições almejam isso. Então, começando aqui, vou fazer um intervalo para a gente começar. Tá. Muito bem, gente. Começando agora a nossa conversa, eu trago a primeira provocação sobre o tema, né? Então, no processo de acreditação, o processo de acreditação estimula a instituição de saúde a se manter atualizada e mais preparada para alcançar resultados satisfatórios, garantindo uma assistência de qualidade, com segurança e eficiência. Por precisar passar por várias exigências para ser acreditada, a entidade torna-se mais reconhecida no setor de saúde. Então, com base nisso, quais são as diversas vantagens que acreditações e certificações oferecem para instituições de saúde atualmente? E quais os caminhos para uma instituição que deseja passar por esse processo certificatório? Eu queria aproveitar aqui e começar com a Camila, para que ela conte um pouquinho. Legal. O que ela acha. Queria aí primeiro agradecer pelo convite aí da Pixel. Muito bom estar com o pessoal aqui da Folks e da ONU. Eu acho assim, né? Acho que você falou QGA, Quality Global Alliance, até me abre aqui para eu poder explicar um pouquinho. Mas muitos de vocês conhecem a nossa metodologia como Qimentum, ou metodologia canadense, como o pessoal fala. Realmente a gente nasceu no Canadá, mas hoje é a metodologia que mais
está no mundo todo, mais de 40 países, né? E assim, eu posso dizer um pouco dessa metodologia de acordo com como conseguir entrar nessas instituições para que as instituições entendam que nós somos um parceiro delas, né? E não uma pessoa ou organização que vai entrar lá para dizer, nossa senhora, deixa eu ver se vocês aqui vão tirar 10 ou vão tirar 0. Acho que esse é um dos desafios, você falou de desafio, acho que esse é um dos desafios que nós, certificadoras ou acreditadoras, ainda encontram, e a gente tem que explicar que, na verdade, a gente sim avalia, mas a gente também ajuda a que essa instituição utilize a metodologia como algo ongoing, como uma metodologia, uma melhoria contínua, né? Acho que o doutor Péricles pode até me auxiliar se tem algumas outra dificuldade que você vê, mas eu não sei, eu ainda vejo o pessoal chegar e falar, não vai vir esse pessoal aqui e vai falar que eu tô errando nisso, eu tô errando naquilo. A gente não é julgador dessa maneira. A gente quer pegar a metodologia, você estava contando de como você fundou a ONA, né? Um pouquinho antes aqui. E a gente quer pegar a metodologia para ser algo para auxiliar as instituições, para que ela tenha mais eficiência, mais eficácia nos processos, para que ela possa atender melhor o público final, que é o paciente, o familiar, né, doutor? Não sei se você vê de algum jeito aqui no Brasil, Cláudio também. Concordo plenamente contigo. Eu acho que talvez a maior característica do processo de acreditação seja, ao lado de uma avaliação que é feita baseada em padrões, até para que a gente possa ter uma unanimidade de atendimento entre as organizações que hoje são acreditadas ou aquelas que pretendem ser acreditadas. Mas um dos principais pontos é muito mais o processo educativo dessas organizações de saúde, em que, com a utilização dos manuais e dos padrões, os manuais funcionam, de certa forma eu uso até uma imagem, é como se fosse um guia náutico. Ela vai te dar o manual vai te dar os caminhos. Ele não vai te ensinar a velejar. Quem vai velejar é você. Mas o manual vai mostrar os caminhos necessários para chegar num porto seguro. Se é que se pode fazer esse tipo de imagem. E aí, desde o início, o fundamental é exatamente o processo de educação, junto a todo esse processo de acompanhamento e avaliação daquela organização. Eu concordo contigo, muitas organizações de saúde, elas pensam no primeiro momento, meu Deus, isso aí está vindo o auditor. Vem a auditoria, trazendo uma coisa meio que assusta. Negativa, né? Quando na realidade, né, não é o auditor, é um avaliador. Olha a forma como é que eu coloco, o auditor ou avaliador. Né? Ou seja, e esse avaliador vai trazer um conjunto, é claro que esse avaliador não vai dar consultoria para aquela organização, né, por óbvio, mas ele vai ser muito mais alguém que vai estar observando tudo aquilo, não vai ficar abrindo porta para descobrir uma poeira aqui. Não existe isso. O que a gente quer exatamente é fazer com que a organização perceba o quanto esses padrões a ajudam a alcançar melhoria de qualidade de atendimento ao usuário de serviço. Olhar o paciente não como um número de faturamento, mas sim como uma pessoa, um ser humano, que precisa ser atendido nas suas necessidades. Fundamentalmente isso. Eu concordo plenamente que não é para meter medo, né? E se percebe isso em qualquer processo de acreditação que vai se passar por uma auditoria, né? E sempre é educacional, porque você está levando conhecimento, e esse conhecimento é embutido dentro das normas, dos padrões, né, que uma certificação nacional ou internacional traz para uma instituição hospitalar, uma clínica, uma operadora, ou qualquer outro prestador de serviço, ou até mesmo qualquer empresa. Mas que mais sempre me encantou quando a gente fala de acreditação é que ela gera uma missão institucional que todo mundo vai estar engajado. A equipe de enfermagem vai estar engajada, a equipe médica, a farmácia, a diretoria, em prol de usar um padrão, né, para melhorar o seu processo, né, e trazer a melhoria que se precisa na qualidade e na segurança do paciente. Então, quando eu vejo isso na prática e vejo o efeito, né, esse efeito positivo em busca da melhoria, e todo mundo está com aquela missão, eu vou ter que passar pela auditoria, né, vou vencer esse auditor, né, e vou conseguir melhorar o meu processo. Então,
eu vejo isso de uma maneira encantadora até, Felipe, porque cria esse engajamento, né? Essa vontade de querer ser Kimenton, ONA 3, RIM 7. Então, isso é fantástico, isso para mim é o principal motivador, que acaba carregando todos os demais benefícios, que são muitos, né? São muitos, até depender da norma, você explora mais um ponto ou outro, mas todos estão em busca de melhorias, né? E tem um guia para isso. Perfeito. Eu acho que uma coisa que até... Eu sou engenheiro mecânico, trabalhei antes de vir para a saúde em automobilística. E na automobilística você também tinha certificações como a ISO 9000, programa de qualidade e tudo. E uma coisa que eu trabalhei em empresas que adotaram bem e que não adotaram tão bem. E uma das coisas que eu vi, eu queria saber se também acontece aqui com vocês, que muitas vezes parece que aquela organização está se preparando para uma prova. Ela vai lá e ela passa na prova, saiu, todo mundo relaxa, no dia seguinte parece que não mudou nada. Vocês sentem isso? E quais são as estratégias para engajar e manter essas pessoas engajadas? Só queria comentar que a gente chama isso de síndrome da árvore de Natal. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Mas assim, eu gosto de chamar, né? Porque chega o Natal, todo mundo corre para montar aquela árvore maravilhosa, brilhante, linda, sensacional. Vai toda a família lá, come, bebe, aproveita o Natal, só lembra da árvore maravilhosa, né? Aí saiu do Natal, todo mundo, vamos desmontar essa árvore logo. Que saco, essa árvore tá aqui na minha sala me atrapalhando. E a gente, na hora que a gente entra na instituição, a gente já fala, gente, pelo amor de Deus, sem síndrome da árvore de Natal. Porque não adianta, eles estariam se auto-boicotando, né? Porque tem que usar o processo como uma acreditação, mas como um processo de melhoria contínua. Então, depois que o avaliador sai da instituição, aí que é o bonito que eles viram e falam assim, gente, mas eu já sei o que fazer, mesmo sem o avaliador. Porque virou parte do próprio dia a dia, do próprio processo. Cultura, exatamente. E isso a gente vê nas instituições que realmente estão usando as acreditações para sua própria melhoria. E não só para ganhar o selo. Porque a gente sabe que algumas buscam o selo para se diferenciar no mercado, né? Isso é uma consequência, deveria ser uma consequência, né? Então acontece sim, Felipe, em alguns momentos de pintar bem ali, né, a parede, né, fechar a porta, né? Mas essas são minoria, né? São instituições que não vão buscar a qualidade em si. O que eu mais gosto é que você estava falando, né, Camila, que ele deixa, de fato, o presente de Natal vira um presente anual, né, mensal, semanal, e aquilo fica tão enraizado que muitos transformam em indicadores. Eu tenho ótimos exemplos para isso, né, que começou com a acreditação empurrando um processo clínico qualquer que não era feito, simplesmente não era feito, né? Passou a ser feito, sim, para cumprir um item da norma, e aquilo foi sendo incorporado de uma maneira que pode entrar e sair tecnologia, entrar ou sair em pessoas, e aquele processo fica, né? Isso é de novo, que encanta, porque começa de uma obrigação que vinha uma auditoria, se enraiza essa árvore de Natal e se transforma numa coisa perene. Isso é maravilhoso. Eu diria que é Natal o ano inteiro, né? Isso. Se você fizer uma pesquisa Netflix, Amazon Prime, por aí vai, dos filmes que aparecem por lá, você vai ver filme de Natal a qualquer momento. Se fizer uma pesquisa agora, vai ver filme de Natal. É a mesma coisa. Ou seja, o que a gente pensa fundamentalmente, né? Primeiro, essas organizações que só fazem a maquiagem não se sustentam. Como o processo de avaliação é um processo que tem início, meio e fim e acompanhamento durante todo o tempo, quando ele chega no fim ou muitas vezes até no meio, esse processo é cancelado ou não se renova. Quem é que se sustenta dentro desse processo? Por exemplo, no caso da ONA, nós estamos agora com 25 anos. Nós temos organizações que estão conosco desde o primeiro manual do ano 2000. Ou seja, elas já estão há 24 anos conosco, renovando a sua certificação, subindo os níveis, nível 1, nível 2, até o nível de excelência. E quando isso fica implantado de verdade na organização, é uma coisa muito interessante, como vocês disseram, passa a ser o dia a dia das pessoas, passa a ser uma coisa natural, ninguém faz por obrigação. E todo mundo acaba se convencendo
muitas vezes há uma certa resistência por conta até da questão burocrática de ter que preencher muita coisa. Mas o preencher muita coisa significa não apenas a segurança do paciente, mas a segurança do profissional de saúde que está trabalhando nessa organização. Porque com os processos de judicialização, muitas vezes o que vale é a evidência, e a evidência é o que está escrito. Isso é indiscutível. E uma das coisas, muitas vezes, às vezes, em algumas palestras, eu menciono isso, aquele certificado pendurado na parede, muito bonito, na porta do hospital, por exemplo, é um papel impresso que a gente pode imprimir em qualquer impressora. Não faz a menor diferença. A diferença é o que está por trás dessa parede. É quanto as pessoas entenderam daquele certificado, o quanto a equipe profissional dentro de uma organização de saúde entende que todos dependem de todos. Se uma cirurgia pode ser suspensa porque a lavanderia não entregou o material a tempo. E quem é que vai ser o prejudicado nessa história? Não é a lavanderia, não é o cirurgião, é o paciente que está lá e que teve todo o estresse no dia anterior para uma cirurgia. Então, quando todo o conjunto do hospital trabalha por música, que essa é a ideia da acreditação, fundamentalmente, isso flui de uma maneira absolutamente normal. E o conceito de qualidade aí é do dia a dia, não tem saída. Vocês falaram uma coisa muito interessante, porque muitas vezes as pessoas falam do custo da qualidade. Né? Ah, vou ter que implantar isso, vou ter que pintar a parede, vou ter que mudar o processo, vou ter que contratar 4 pessoas para ficar preenchendo papel, às vezes. Né? Agora meu processo é mais moroso aqui, mas eles não veem o custo de não ter a qualidade. Né? Como que vocês estão fazendo? Porque isso também é um fator de convencimento e até de sustentabilidade desse processo muito grande. Como que vocês, profissionais que atuam nisso, veem e fazem e mostram esse valor para o cliente? Vou falar então. Estou começando todas, por isso que eu deixei um pouquinho. Vou falar pra caramba. Não, mas eu vejo assim, que com a maturidade, não sei se vocês veem a mesma coisa, mas com a maturidade do setor ou das pessoas que fazem o setor melhorando, ficando mais alta, as instituições estão entendendo melhor. Pelo menos assim, vou falar da minha experiência. Eles têm procurado a gente já sabendo o resultado positivo da acreditação. A gente não tem tanto que ficar explicando. Imagina o doutor Pérez, quanto ele já explicou isso, né, doutor? Então, assim, a gente tem cada vez menos, acho que isso se deve pela maturidade, mas se deve muito também pela modernidade, que a informação chega mais rápido, né? Mais informação. Então, acho que o pessoal está mais consciente, mas cada vez mais eles já têm visto isso. Agora, claro, a gente está falando de uma porcentagem muito pequena de instituições acreditadas no Brasil. Né? Canadá, 100% das instituições de saúde são acreditadas, elas nascem acreditadas, porque elas entendem por maturidade. Já nasce com o processo pronto. Com o processo arrumado. Como assim eu vou nascer errada? Ou não vou nascer querendo ser melhor, né? Então, depende muito. Aqui no Brasil, a gente está falando de... O Brasil é enorme, a gente está falando de poucas instituições. Mas, então, eu não estou falando aqui das outras ainda que a gente tem para crescer, né, gente? Claro que a gente tem que fazer aí um trabalho de formiguinha. Continua, acho. O Dr. Pérez está falando 25 anos. Continua fazendo o trabalho de formiguinha, né? Porque... Até hoje eu não pretendo parar. Exato. Então, assim, tem ainda muito isso. Mas eu acho que tem, não sei se isso acontece, mas uma instituição vai falando com a outra e vai falando e vai contando o desenvolvimento e vai indo, entendeu? Agora, não sei se vocês veem de outra maneira. Camila falou de 25 anos atrás, né? Quando a gente fez uma primeira rodada no Brasil falando sobre acreditação nas diversas capitais, éramos eu e Fábio, que hoje é o presidente do conselho, e quando terminava a palestra, invariavelmente, vamos abrir para perguntar para o público. E a primeira pergunta era sempre a mesma. Quanto eu ganho com isso? E a minha resposta era sempre a mesma. Nada. Todo mundo ficava assustado, obviamente. Mas o que significa esse nada? Eles queriam um ganho financeiro imediato. Exato. É claro, você precisa fazer algum tipo de investimento para que depois tudo isso se transforme, sim, no ganho financeiro. Por quê? Quando você melhora a gestão, você melhora a eficiência. Quando você melhora a eficiência, você diminui o desperdício. Quando você diminui o desperdício, você passa a ter um controle muito maior sobre aquilo que você gasta. O diretor do hospital, de uma vez, no Nordeste, ele me falou o seguinte:
Depois que eu entrei no processo de acreditação, era um hospital 100% SUS, interessante isso. Depois que eu entrei no processo de acreditação e acabei sendo acreditado, eu descobri que eu tinha 5 ralos por onde o dinheiro escorria e eu não fazia a menor ideia. Ele continuou faturando a mesma coisa e voltou a ganhar muito dinheiro porque ele controlou o final da história. Perfeito. Então, quando você tem esse tipo de controle, você passa a ter uma eficiência melhor. As organizações que já trabalham com qualidade, o investimento é muito menor. Quem nunca trabalhou com qualidade vai ter que fazer um pouco mais de investimento. Mas talvez o exemplo mais bem acabado disso são duas colocações, 2 situações muito interessantes relacionadas à pandemia. São 2 estudos que foram feitos. O primeiro deles, com relação aos hospitais que estavam acreditados durante o período de pandemia. Esses hospitais passaram praticamente lisos durante o processo de pandemia. Por quê? Porque eles tinham um controle de gestão muito bom. E aí, durante a pandemia, eles conseguiram trabalhar todas as dificuldades que todos tiveram e, ao mesmo tempo, há uma série de hospitais que tiveram muitas dificuldades, vários fecharam, exatamente por conta da questão da pandemia. E o segundo exemplo é um outro estudo que foi feito no Estado brasileiro com relação ao número de óbitos de hospitais acreditados e de hospitais não acreditados. O número de óbitos em hospitais acreditados foi muito menor do que o número de óbitos dos hospitais não acreditados. O que significa isso? De novo, gestão, acompanhamento, melhoria da qualidade do atendimento do paciente, mas, ao lado disso, um controle eficiente de todos os processos de um hospital. Evidentemente, chegamos nessa questão da resposta. Não ganha nada num momento, ganha muito depois. Não só em efeitos financeiros, mas em qualidade, principalmente, que é o nosso objetivo fundamental. E quando a gente fala em custo, estamos pensando em custo fixo do próprio hospital, um custo variável, mas estamos falando também do custo do paciente, ou um custo social. Né? Então, na hora que a gente estabelece processos, como você bem exemplificou, né, Péricles, ter todos esses controles, aumentando a segurança do paciente, então evitando mortes, como foi o exemplo, isso tem um valor inquantificável. Né? Então, é aquele negócio, saúde tem um custo, mas não tem preço. Aquele pai voltando para casa para cuidar da família mais cedo. Exatamente. Melhor, então, né? Aquela mãe que... E, de novo, acho que tem alguns tipos de instituições que buscam isso. Eles buscam a excelência em prol do paciente, né? E esta busca por excelência também gera resultado financeiro, né? Uma instituição acreditada, né, tem uma maior possibilidade de ser mais rentável, inclusive. Porque, ponto número 1, tem controles. Ele tem processos bem estabelecidos. Ele sabe onde entra R$1 e sai R$1. Ele sabe qual medicação foi dada a qual paciente, com devidos controles de segurança. E isso gera também um aumento, né, da segurança do paciente e redução de eventos adversos. Quanto custa um evento adverso? Aí tem vários estudos, né, que mostram o custo individual de um evento adverso. Um medicamento administrado equivocadamente a um paciente. Ou um evento adverso, como uma trombose venosa profunda, por falta de uma profilaxia, porque não seguia um protocolo. Né? Então, a perda de tudo isso, Felipe, gera um custo, talvez até incalculável. Né? Então, falei do custo financeiro, custo da vida do paciente, e o nosso custo social, porque quando você vai no setor público, né, o custo de um paciente que falece é um pai de família. Olha o custo que nós vamos ter na sociedade, que impacta a todos nós. Então, tem coisas bem mensuráveis, que têm resultados, coisas que impactam a vida e coisas que impactam a sociedade. E, de novo, um processo de acreditação que colabora com tudo isso é algo que a gente precisa, muitas vezes, até empurrar essa visão para alguns gestores. Isso também é verdade, porque nem todos concordam com esse tipo de visão e estão na visão do curto prazo. Na visão de que eu preciso resolver o agora, sem preparar de maneira estruturante tudo que precisa ser feito. Então, é uma conta difícil, Felipe, da gente conseguir chegar lá, mas precisa ser feito. É um impacto que vai muito além do balanço da empresa, né? Vai atingir pessoas, o social, as famílias. Né? Deixa eu só pegar uma carona nisso que você mencionou, até de novo os cases, né? A gente, depois de tanto tempo vendo tanta coisa, tem um determinado hospital, claro, não vou mencionar o nome,
mas que eles tinham um custo bimensal em torno de 500 a 600 mil reais gastos com o processo de judicialização por conta de eventos adversos. Começaram a fazer acompanhamento de todo o processo, começaram a fazer uma forte redução desses eventos adversos com o desenvolvimento de planos de ação, etc., e educação, principalmente dos profissionais de saúde, baixaram isso de 500 a 600 para cerca de 40 mil reais cada 2 meses. Só com o controle dos eventos adversos. Então, isso é controle de custos, sabe? E muitas vezes o gestor não percebe isso, ele não vê isso, né? É a tal história do ralo. O dinheiro está escoando e ele não percebe. Mas olha, muita gente nessa organização está dormindo muito mais tranquila à noite. Sem dúvida. Me recordo agora também de um outro case, você falando isso, Pérez, que tem a ver com um dos requisitos de Quimentum para a farmácia clínica. Há alguns anos sempre começou um processo de preparar uma instituição para ser estágio 6 e depois estágio 7. Essa tal instituição não tinha nenhum tipo de avaliação farmacêutica para garantir a segurança da prescrição médica. Por que não tinha? Porque é caro contratar farmacêutico clínico, montar uma equipe gigante, um hospital que tinha 300 leitos. Isso é um custo fixo que vai aumentar. Né? Vou encurtar a história. Final, pós-acreditação, pós-Quimentum, inclusive. Camila, esse é um hospital que tem estágio 7 e Quimentum. Eles tiveram um case fantástico de redução, né, do custo da medicação, né, que pagou todo o investimento que eles fizeram em todos os tipos de mudanças e incorporação. E isso se mantém até hoje, né, porque se estabeleceu um processo de qualidade, se estabeleceu um processo de controle, impulsionado por uma certificação, ganhou o paciente, ganhou a instituição, ganhamos todos nós, né, graças a um processo de mudança impulsionado por uma acreditação. Se você for pensar, ganha o pagador também, né? Ganha o pagador, sim, claro. Sim. Aliás, era uma operadora verticalizada. Entendeu? Assim, né? Em muitos casos, eu acho que ele é o maior ganhador de todos, porque vai ter um paciente com menos problema. Tem muitas operadoras que pagam diferenciado atualmente, ao lado da melhoria da qualidade, também porque esses hospitais dão menos prejuízo para eles. Exato. Acaba ficando um fornecedor preferencial. Isso aí. Agora eu vou trazer uma pergunta aqui que eu brinco que é o elefante no meio da sala, né? Uhum. Eu participo de alguns grupos de saúde e o assunto que está muito na moda é tecnologia, e aí dentro da tecnologia a IA, em alguns casos você tem os que falam que aquilo vai acabar com os médicos, não vai ter mais médico no futuro, vai ter um robô. Mas eu queria ver, na perspectiva de qualidade, de acreditação, como vocês veem a entrada dessas novas tecnologias? Queria começar por uma história lá do nosso congresso. A gente estava falando da ISQA, né? A ISQA, só para quem não acompanha tanto, eu gosto de falar rapidamente que ela é como se fosse a Organização Mundial da Qualidade hospitalar. Mais fácil explicar assim. E eu tenho uma cadeira lá no board de acreditação da ISQA. E esse ano a gente faz 2 reuniões presenciais, uma durante o evento do congresso e a outra lá na Irlanda, onde é o headquarter. E dessa reunião que foi agora no começo do ano, eu ouvi muito dos outros colegas: pelo amor de Deus, a IA vai acabar com a saúde, porque as pessoas não sabem nem mexer, porque ela vai falar qualquer coisa. Porque, nossa, assim, foi bem complicada dessa vez, muito focada na inteligência artificial e no medo dessa inteligência artificial. Eu faço um pouco, até o paralelo de quando a acreditação começou aqui no Brasil, que a gente começou a falar disso hoje aqui, né? O medo que eles tinham, né? Que as instituições tinham. Nossa senhora, o que vai ser isso? Vai vir aqui me avaliar, eu vou ter que prestar conta, e eu vou ter que isso, eu vou ter que aquilo. Então eu vejo um pouco do paralelo, mas eu penso diferente. Porque eu vejo a oportunidade que a inteligência artificial tem de analisar uma quantidade de dados gigantesca num curto período de tempo. Não sei se vocês concordam comigo, ou pelo menos eu tento ter essa visão. Claro que é algo novo, que é perigoso, que a gente tem que prestar atenção. Tem muito ainda e graças a Deus, da pessoa linkada que vai mexer na inteligência artificial. Eu tinha um professor de graduação, Luiz Felipe Pondé, muita gente conhece ele, né? Um baita filósofo.
E ele sempre falou, ele tem falado muito assim, né, na verdade, vamos melhorar a qualidade da nossa dúvida. Porque é a qualidade da dúvida que vai guiar corretamente a inteligência artificial, que vai chegar para a gente com um monte de dados que a gente levaria anos para analisar. Então eu gosto de ver pela ótica positiva. Queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Isso é um assunto recorrente, né, Felipe? Opa. Porque tem nos incomodado enquanto pessoa, né, enquanto profissional, e certamente a inteligência artificial está transformando a nossa sociedade, está transformando as instituições de saúde e vai ter um impacto cada vez maior, mais profundo. Acho que a grande diferença da inteligência artificial para as outras tecnologias digitais até então é que ela faz muito mais do que as outras. Ela consegue ir muito mais na profundidade do que outras. Né? Pensando em você como fornecedor de tecnologia, não é implantar uma solução. Né? Implantar a inteligência artificial é ciência. Perfeito. Que precisa ser avaliada se o impacto está sendo positivo ou não. E ela é multifatorial e tem cada cenário que a gente poderia estabelecer, né, que nos faz refletir com muita seriedade de como usar a inteligência artificial. Tem uma frase que o John Halanka, que é o CEO da Mayo Clinic Platform, que ele diz o seguinte, né, que a IA não vai substituir médicos ou enfermeiros, mas médicos e enfermeiros que usam IA vão substituir aqueles que não usam. Perfeito. Isso é inexorável. Né? Nós todos aqui que no dia a dia não utilizamos ainda, né, convido todos a utilizar, porque eu hoje sou mais produtivo enquanto consultor do que eu era antes sem inteligência artificial. Mas existem os excessos. Então, eu acredito que nós precisamos regular os excessos, né? Porque senão a gente vai se perder, senão a gente vai ter inteligência artificial fazendo algo que era absolutamente prioritário, absolutamente papel e responsabilidade de um ser humano. A gente não pode delegar isso para ele. Agora, voltando a acreditações em inteligência artificial, olha que maravilha de oportunidade que a gente tem nas nossas mãos. Porque muitas vezes dos processos ou os controles que nós somos né, provocados a ter através de uma acreditação podem ser muito mais simplesmente alcançados ou viabilizados através de inteligência artificial. Voltando ao meu exemplo de farmácia clínica, hoje alguns sistemas ou soluções fazem análise automatizada da prescrição médica com inteligência artificial. Qual o ganho com isso? Antes um ser humano fazia 100, agora ele consegue fazer 300. E são mais 300 que não, outras 200 desse meu exemplo, que não eram simplesmente analisadas. Então veja, usando inteligência artificial para aumentar a nossa capacidade, a nossa profundidade de análise, e a gente só precisa regular os excessos. Tem outro dia eu li dois temas. Né? Outro dia eu li uma característica interessante, que dizia o seguinte: pergunte errado ao chat GPT e ele vai te responder errado. Sim. E a outra é que, se você não sabe o que perguntar ao chat GPT, ele não vai responder o que você perguntou, mas vai responder outra. Ele vai responder alguma coisa, mas não vai responder o que você perguntou. Coincidentemente, eu desci agora, está participando aqui em cima, como moderador de uma mesa, do Congresso Internacional de Serviços de Segurança e Serviços de Saúde, que é o CIS. E a minha mesa eram dois palestrantes, um é o CEO da ISCO, o Carsten, e o outro era o representante, o CEO de uma operadora. E o assunto era exatamente inteligência artificial, relacionando com a acreditação pela parte da ISCO e relacionando com a operadora com relação à visão dessa operadora. E essa operadora hoje desenvolveu um sistema em que está começando o que eles estão buscando, na verdade, em linhas gerais? Eles estão buscando um controle melhor através da inteligência artificial, de tal forma que um dos pontos, por exemplo, eles controlam muito melhor os eventos adversos dos hospitais que fazem parte da sua rede. Eles estão melhorando a eficiência desses hospitais com a utilização, essa é a boa utilização da inteligência artificial. Do lado da ISCO, ou seja, da acreditação,
o que foi falado, e foi muito interessante, é que essa é uma evolução que não tem mais como parar, não tem mais saída. E aí, se associar isso a um processo de avaliação, você vai ter uma eficiência muito melhor no processo de avaliação, porque ao invés de fazer aquela... era muito engraçado, antigamente alguns hospitais faziam coleta de indicadores. Então o hospital chegava, eu tenho 150 indicadores. E a gente perguntava assim, quantos você analisa? Bom, quer dizer, eles estão aí em algum lugar. Era aquela belíssima. Isso é clássico, né? Isso é muito clássico. O que adianta isso? Hoje, com a inteligência artificial, ele vai poder analisar os 150 e ter um resultado em minutos para ele. Vai melhorar a eficiência. De novo, aquilo que você mencionou também é muito interessante. Ou seja, o médico que tiver, o profissional de saúde, que estiver utilizando as boas coisas da inteligência artificial, que é aquilo que eu mencionava anteriormente, esses vão... É claro que a inteligência artificial não vai... Agora é o pediatra falando, não tem jeito. Não vai substituir o toque. Não vai. Não tem saída. Por melhor que ela seja, por mais informações que ela tenha, ela não vai substituir o toque. Esse tem que ter. Você tem que ter o olho no olho do paciente. Pode até ser conseguido parcialmente com telemedicina ou com alguns wearables. De repente, você hoje consegue fazer alguns diagnósticos, né, de ausculta com determinados equipamentos que podem ser utilizados pelo paciente na casa dele. Mas nós vamos gradativamente, cada vez mais, tentar descobrir situações em que a gente possa aproveitar o melhor da inteligência artificial para ter mais eficiência, sem deixar de esquecer o toque. Eu concordo plenamente. E queria comentar só uma coisa, Felipe, porque temos aqui, gosto de chamar de Kymento, né? Porque mais fácil todo mundo entender. Temos aqui Kymento, temos aqui ONA. Né? Eu acho que tem uma oportunidade fantástica da gente estabelecer melhores práticas para o uso ético e adequado da inteligência artificial. E eu acho que as acreditadoras podem fazer isso, porque o mecanismo regulatório, através de legislação nacional, vai levar a longos debates. Né? Sim. Se há pequenos ou grandes requisitos que estabeleçam melhores práticas para o uso de inteligência artificial, já orienta muito que as instituições de saúde como fazer. Vou dar só um exemplo, né? A IA que é aplicada, por exemplo, para fazer avaliação da prescrição, ela foi validada. Teve uma análise do farmacêutico clínico que diz este algoritmo aplicado à minha realidade específica está levando ao meu resultado esperado. Existe uma comissão que analisa a boa IA para uso interno. Então, acho que tem talvez uma oportunidade, um espaço para isso, Felipe, porque aqui temos ONA e Kymento, as duas principais acreditações do Brasil. Estabelecer melhores práticas é o começo para um uso adequado e ético da inteligência artificial na saúde. Foi interessante você falar isso para você ver, Felipe, como que a gente, acreditadora, a gente consegue colocar as melhores práticas em qualquer coisa, né? Então você vê, tem inteligência artificial, mas eu não vou falar agora porque tem uma outra que está chegando aí, que tem outra que está calma. Você está usando esse algoritmo para quê? Então volta, a gente volta um passo atrás. Então isso que é legal da acreditação, a gente está vendo quantos anos, né, antigamente, imagina, acho que a acreditação canadense, 1955, que ela foi criada, então assim, dá para acompanhar, a gente acompanha o que vai acontecendo no mundo, isso que é legal, a modernidade toda. Eu brinco que é que nem você tem indicador, né? Se aquele indicador você não vai usar para tomar nenhuma ação, isso aqui não é para que você está medindo aquilo, é só perda de tempo. Nada. Uma outra pergunta que é interessante em relação à tecnologia também, a gente falou bastante de IA, mas existem outras tecnologias hoje, do paperless, de você tirar o papel de dentro das organizações, ter data lake, ter as informações consolidadas de uma forma estruturada. A gente tem, como empresa, agora eu vou falar como Pixel, como uma fornecedora de tecnologia, eu brinco que o maior desafio nosso hoje em dia não é ter uma tecnologia inovadora, é conseguir levar essa tecnologia de forma que o paciente, o médico, consiga usar ela, consiga botar no dia a dia e ter valor, e ter um impacto, ter ou por eficiência ou por um melhor resultado.
como vocês veem esse desafio de outras tecnologias entrando e quando esses hospitais e clínicas têm essas tecnologias, é mais fácil de implantar uma ONU, um Chemento? Como vocês veem isso? Olha, não sei se o Dr. Pérez vai falar mais ou menos que nem eu, vai achar que nem eu, mas assim, a gente tem instituições de saúde, às vezes, começando agora o paperless, ou tentando, né, e tudo mais, e tem outras que já são super maduras nesse sentido de tecnologia e tudo mais. Como a acreditação faz ele melhorar e seguir todos os processos e tudo mais, independente do que ele usa, a gente acaba entrando em todos, né? A gente vai analisar o que ele está fazendo, o que ele já tem, e se ele precisa ou não utilizar uma outra tecnologia para ajudá-lo a chegar no resultado necessário, né? Então, não é que você tem que ter uma tecnologia X ou Y ou tudo mais, é o que o Dr. Pérez falou, o manual serve como um guia, né? A gente não fica falando o que tem, que não tem, enfim. Mas ajuda, auxilia muito. Eu acho que o Cláudio pode falar bastante do RIMS aí, paperless e tudo mais, como é que você vê isso, né, nas instituições? Primeiro vale uma distinção, né, entre ser paperless e digital. Né? Porque o que você está trazendo, Felipe, ser paperless, eu posso abandonar o papel e continuar todo no meu descontrole. Apenas eu peguei aquele descontrole ou aquela falta digitalizou. E digitalizei. E a gente sabe que isso pode, inclusive, potencializar os problemas. Então, ser paperless não significa dizer que você está adotando as melhores práticas, você simplesmente substituiu o mecanismo de documentação, pensando em prontuário. A documentação era feita em papel, joguei dentro de uma máquina de datilografia informatizada e não imprimo mais. Isso é o paperless, tem as suas vantagens, mas não traz as melhorias que a gente tem com o digital. O digital, sim, nós vamos ter todo o processo paperless, eletrônico, tem controles, o dado é estruturado, pode gerar indicadores automatizados, pode ganhar-se eficiência, pode incorporar inteligência artificial. Isso é o digital, né? Então a gente tem que buscar nos mecanismos de acreditação, e vocês devem passar por isso, vocês devem passar por situações de fazer uma auditoria no qual o hospital é ultra paperless, mas não passa numa ONA 1, não passa na Chemento, né? E tem também o contrário, né, no qual você tem uma instituição totalmente em papel que eu prefiro ir para ela, porque ela tem um controle, eu tenho uma segurança. E a certificação da RIMS, ela busca o digital, né? Chegar aí, na nossa experiência até de preparar instituições para chegar no estágio 6 ou 7 da RIMS, o que eu vejo muito frequentemente é o seguinte: se já tem ONA, se já tem Chemento ou outra acreditação, é muito mais fácil de chegar no estágio 6 ou 7, né? A gente fez até um estudo sobre isso na nossa base e realmente há uma correlação estatística positiva entre ter acreditações, né, e também ser estágio 7 da RIMS como mais um indicativo de maturidade digital. E por último, né, também a gente acaba se deparando com algumas instituições que são estágio 7 e que não buscaram os controles. Muito frequentemente elas não passam, porque precisa ver se é digital, não é só paperless, né? Então tem oportunidades gigantes nisso tudo. Brasil. 7 mil hospitais, mais de 15 mil laboratórios, cada um deles com características completamente diferentes. Belíssimos hospitais no Sul Maravilha, por exemplo, e hospitais no interiorzão do Brasil que não tem internet, sabe? E aí a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça, né? Nós vamos ter paperless para alguns hospitais, né, que tem mais recurso, vamos. Mas nós vamos ter paper more, não sei que a palavra existe, nos outros hospitais lá de 5 leitos, 10 leitos, numa cidade do interior, e que esse hospital, se for fechado, a população inteira perde o mínimo de recurso que ela tem. Então, talvez a gente tenha que abrir um pouco mais, né, o nosso pensamento com relação a isso e pensar até e por isso que eu falei, a primeira palavra que eu falei foi Brasil.
são 5 regiões diferentes, com características diferentes, colonizações diferentes, acessos diferentes, em que a gente vai ter que, de alguma forma, levar a educação para estas organizações, claro, cada vez mais pensando no paperless, eu acho que é fundamental, mas, ao mesmo tempo, não perdendo o foco de todas essas organizações para que elas possam um dia chegar num momento de tecnologia que possa atendê-las de uma maneira eficiente, sem perder o foco no paciente, naturalmente. Atendendo a diversidade, né, que a gente tem nesse Brasil desse tamanho, né? Pois é. Agora, também é verdade que estabelecer controles, você consegue fazer isso de maneira mais eficiente e otimizada com o uso da tecnologia. Isso também não tem dúvida, né? Sim. Mas eu acho que o objetivo finalístico, que às vezes ele é equivocado. Eu quero ser digital, né? Para o quê? Volta ao início da nossa conversa, para a qualidade assistencial, para a segurança do paciente, aí a gente está no caminho certo, né? E para isso, de novo, tem método, tem acreditações como RIMS, tem as demais, e aí a gente vai conseguir mostrar que o caminho é por ali, né? Mostrar esse mapa, né? Como você bem colocou, e aí a gente vai buscar os benefícios. É uma coisa interessante, eu concordo plenamente contigo. É melhor ser atendido no hospital que ainda continua no papel, mas tem eficiência nele, do que aquele que finge que está sem papel. Exatamente. Com certeza. Percebe? Com certeza. Muito melhor aqui, claro, isso não tem a menor dúvida. Jogou os papéis tudo pela janela, né? No dia da auditoria, não é? Tem uma história que eu gosto de contar, mas até pessoal, mas também não falo qual é o hospital e nem qual é a acreditação. Mas assim, é engraçado, porque eu estava como familiar. E não foi essa semana do meu pai, deixo claro aqui, antes que o povo comece, né, já falar, nossa, ele estava onde? Mas eu estava como familiar e entrou a pessoa com a comida, né? E o paciente tinha acabado de subir do centro cirúrgico e ele veio colocar o almoço. E aí eu disse assim, não, o paciente não vai comer agora, ele acabou de voltar do centro cirúrgico, do RPA e tal, não vai comer agora, então não deixa aí. Era café da manhã. Deixa aí que depois se ele quiser comer, eu aviso. Ah, tá bom. Não posso. Senhora, eu não posso. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, não. Eu tenho 39 minutos, tem que ser antes dos 40. 39 minutos pra devolver essa comida lá e apertar o botão que eu devolvi. Aí eu falei, sério? Mas por quê? Aí ele falou, eu não sei. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, eles vão colocar meu nome não sei aonde, e aí eu não consigo entregar. Então é muito o que a gente tá falando aqui. Ele não entendeu o porquê. Pra que ele vai fazer isso? Ele não perguntou pro paciente. De novo, volta 2 casinhas. Você perguntou pro paciente se ele quer comer? Se ele não precisava nem ter levado. Se ele não tivesse levado a comida, ele estaria já em outro quarto e estaria batendo o recorde, sei lá o que ele precisava bater lá, mas sem entender. Exatamente, não adianta correr atrás do botão se você não sabe por que você está fazendo isso. Então vai um pouco da cultura, da mudança cultural que você estava falando, né, Felipe? Porque a gente, como acreditações, a gente tem o tempo inteiro fazer com que eles entendam que é uma mudança cultural e uma melhoria contínua. Voltamos às pessoas, né? Exatamente. Precisa engajar essas pessoas, eles precisam saber os porquês, né? Porque senão, já que é só 39 minutos, vamos botar um robozinho para fazer isso. Exato. Aí volta a história também, voltamos às pessoas, agora eu pulo para a inteligência artificial com robôs. Se é só para cumprir a meta de 40 minutos, não cuidar do paciente, não tocar o paciente, põe um robô para fazê-lo. Exato. Né? Então, você vê de novo o objetivo, são pessoas, estratégias. Meu avô já faleceu, mas ele foi um médico radiologista, até foi um dos fundadores da PAI de São Paulo, junto com a minha avó. E ele falava muito que o principal foco do médico é o paciente, não o resto. E que alguns médicos esquecem disso. Ele falava, muitas vezes ele fala, eu já cansei de ver aluno meu só prescrevendo exame, prescrevendo raio-x e não olhando o paciente, não fazendo uma escuta, não falando com ele, entendendo. Então,
cara que pode dar mais informação sobre a doença é o próprio paciente, que ele está sofrendo. É verdade. E muitos médicos não falam, né? Então, a gente, essa cultura... É por isso que eu acho que a IA nunca vai substituir isso. Ela vai ajudar muito os médicos bons a se tornarem melhores. Mas ela nunca vai substituir esse toque humano. Eu queria aproveitar e fazer uma última pergunta, que essa é mais de cunho pessoal aqui, tá? Eu sempre ouço falar de certificação e acreditação. Eu sei que tem algumas diferenças, mas se você me perguntar, eu não sei responder. Agora que eu estou com vocês aqui, são os especialistas, eu queria que vocês me explicassem qual que é a diferença. Acho que essa vai ficar com o Juliano, Dr. Péricles. Aos mestres com carinho. Sabe o que é? Sabe o que é? Possivelmente nós vamos ter a mesma opinião. A gente vai ter a mesma opinião. Mas assim, a gente, por exemplo, a gente como acreditadora, QGA, vou falar agora, né? A gente tem certificações e tem acreditações. A gente tem certificação, por exemplo, de escritório de segurança do paciente. Né, em hospital, ou uma clínica, ou uma coisa bem assim, que não quer ir, não vai pela acreditação inteira, ou ele é muito específica, ela vai para uma certificação. É uma área, um processo. Né? É um processo. É um processo. No fundo, se eu for reduzir bastante, claro que as definições são um pouco mais complexas, sem dúvida nenhuma. Mas a certificação vai ver um processo, e a acreditação vai ver o todo. Isso é que a gente pode exemplificar dessa forma. Ou seja, lembra daquela história é claro que não é uma figura muito correta, mas eu vou utilizá-la assim mesmo. Lembra da história do centro cirúrgico e da lavanderia? Muitas vezes você pode certificar um determinado processo sem que necessariamente o todo esteja acompanhando este processo. Na maioria das vezes, no hospital, quando busca a certificação de determinados segmentos, ele já está trabalhando todos os outros. Isso é comum. Mas, de novo, Brasil, nós temos hospitais e hospitais, nós temos serviço de saúde e serviço de saúde, e cada um deles com a sua característica diferente. Então, muitos deles, às vezes, dão uma importância maior para um determinado segmento e esquecem do outro. Não quer dizer que todo o resto seja ruim, mas é porque o foco desse hospital ou desse serviço de saúde fica dedicado a um determinado segmento. Então, naquele momento, os processos dentro daquele segmento são perfeitos, vamos colocar assim. E esses aqui são bons, mas não tem a, aspas, perfeição, vamos colocar assim, desse processo daqui. Tem essa pequena diferença que é a questão do ver o todo, e por isso é que num processo de acreditação, durante um processo de avaliação para acreditação, perdão, você tem todo um conjunto que é avaliado, né? E aí os padrões atendem a todos os conjuntos. O Kimenton faz isso muito bem há bastante tempo, já estão conosco, estavam conosco, vão voltar, enfim. Mas a ideia básica, fundamental, é exatamente isso, é ver o todo e buscar um resultado em que todos se integram. Vale um comentário interessante, baseado até num comentário que você fez ainda há pouco, da questão do paciente entender melhor, né? É o caso de uma enfermeira nos Estados Unidos. Ela num determinado momento, teve uma doença grave, estava no CTI, e ela estudava bastante qualidade de atendimento e tudo isso. E, de repente, ela no leito do CTI, aquela equipe multiprofissional ao redor dela, cada um discutindo uma coisa, cada um discutindo o seu pedaço. O clínico falava uma coisa, o cardiologista outra, o nutricionista outra, e assim sucessivamente. Num determinado momento, ela pediu que todos ficassem em silêncio e disse para ele o seguinte: cada um de vocês é especialista na sua área. A melhor especialista de mim sou eu. Eu é que sei todas as minhas necessidades para passar a informação para vocês. Então é exatamente isso. É o paciente que detém as informações corretas. Então tal história do ChatGPT. Você vai perguntar errado, vai ter resposta errada, não tem jeito. Então, quando você tem essas relações certas com o paciente, ele vai ser o primeiro a te dar todas as orientações necessárias para alcançar um resultado positivo para ele, sem dúvida nenhuma. Olha, Camila, eu não vou resistir. Mas teu pai foi para um hospital ou uma clínica que tinha uma ótima certificação na parte alimentar, mas provavelmente a acreditação não estava funcionando tão bem, né? E a gente vê tanta coisa assim, né? A gente vê muita coisa assim, mas a certificação serve muito para isso.
tem muitas instituições que são acreditadas Quimentum, acreditado ONA, e aí é certificado da UTI por outra certificadora, ou né, certifica só a linha de cuidado. Eles dão uma valorizada naquele segmento. Certifica a linha de cuidado. Exato. Cada um com seus exemplos, né? Meu exemplo pessoal é ir num hospital ultra acreditado, top, de um monte de coisas, né? De todas elas que a gente citou aqui e outras, né? E eu, no pronto atendimento como paciente, né? Talvez também ser médico. Aí ela olhou para mim, a médica, dizendo, você quer que eu faça o quê? Aí eu olhei para ela, você podia me examinar? Então aquilo me chocou, assim, de maneira que são processos assistenciais que precisam ser bem estabelecidos, mas quem executa o processo é o profissional de saúde, é a pessoa. E se ela não tiver devidamente engajada, treinada, né, e daí a importância de ter todos os acompanhamentos, as recertificações, que também, voltando ao meu comentário inicial, gera um motor de novo de melhoria contínua. Né? Vai vir o avaliador, vamos ser auditados. É o que é que eles fazem? Muito frequentemente, vamos treinar todo mundo de novo. Ok, estamos pintando a parede ali, mas isso gera um retreinamento, uma nova preparação, o conceito é trazido novamente, e aí volta um grande benefício de qualquer certificação ou acreditação que eu falei no começo. Né? Ela vai criar uma missão institucional e vai puxar todo mundo, aquele que não quis me examinar, o rapazinho que estava focado no tempo, né? E em prol de fazer um processo melhor. Então, acredito muito nisso, Felipe, Camila e Péricles, que é um processo, é uma missão. Né? É interessante que o processo de acreditação entra a tal história da visão do todo, né? E aí a gente associa isso à experiência do paciente. E como é que a gente define melhor a experiência do paciente? Eu costumo dizer sempre o seguinte, a experiência do paciente começa no estacionamento. Se ele for mal atendido no estacionamento, porque alguém o tratou mal, ele vai se dirigir à recepção e vai ficar 1 hora parado naquela recepção até ser atendido, e dessa 1 hora depois, no momento em que ele for atendido, ele for mal atendido na hora da triagem, no momento que ele chegar dentro do consultório do médico, ele não vai conseguir informar nada das suas necessidades, da sua patologia, do que ele serve ter atendido, porque toda essa experiência foi negativa desde o início. Então, o que é fundamental num processo de acreditação, e ao lado disso vale a certificação também de determinadas, sabe, a certificação de estacionamento, a certificação da triagem e assim sucessivamente, em que você vai melhorando a qualidade desse atendimento e vai melhorando a experiência desse paciente do momento que ele entra no hospital, por exemplo, até o momento da sua alta. E entre esses dois momentos, o que ele percorre dentro... Outro dia eu fiz um gráfico do que ele percorre dentro do hospital. É um labirinto. Sobe, vai, volta, faz exame aqui, desce para cá, vê a lavanderia, conversa com o pessoal da alimentação, volta para o especialista, faz um exame de imagem, de sangue. Ou seja, esse trajeto precisa ser muito bem controlado para fazer com que ele possa trazer a esse paciente um final positivo, uma experiência positiva, sem dúvida nenhuma. E aí só a equipe inteira é que pode ver isso como um todo, sem dúvida. Gente, o bate-papo está muito bom, mas estamos chegando no final do nosso tempo aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês. Posso dizer que aprendi muito nessa 1 hora juntos aqui, de toda a importância de ter qualidade, de ter o foco no cliente, de usar a tecnologia da forma mais correta. Bom, queria também me dirigir ao público. Olha, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Se interessar no conteúdo, tem mais coisa legal, entre no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, vocês vão conseguir ter mais acesso. Acessem o código QR Code que vai aparecer aqui. E, bom, nos vemos no futuro. Grande abraço a todos e obrigado. 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 Valeu.